Vamos para o estudo. Se você tiver a sua lição aí em mãos, localize a lição de número 4. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, quero agradecer mais uma vez a Deus, pela presença dos nossos irmãos que estão aqui conosco, o nosso irmão Arnon, que está ali nos auxiliando na música, a nossa irmã Raíssa, que está aqui na coordenação dessa live. Agradecer o pastor Ademir, que está aqui à nossa esquerda. Quero convidar para o pastor chegar um pouquinho mais próximo aqui da gente. E o pastor Ademir vai estar aí nos ajudando, nos comentários da lição. E eu quero deixar aqui nesse momento a palavra para ele dar aí a sua saudação a todos nós, Pastor William, pastor. pastor a todos que estão aí do outro lado assistindo essa live. Para nós é motivo de alegria, de gratidão a Deus, porque a palavra de Deus, ela nos garante que quando uma porta é fechada, Deus abre outra porta. E nós entendemos isso, que Deus abriu esta porta. Deus tem dado a nós esta alegria de poder compartilhar com você de momentos alegres, um momento de culto. Saiba você que esse é um momento de culto. Você está oferecendo a Deus juntamente conosco nesse dia de sábado, o dia 25, como já foi mencionado, 25 de abril de 2020. Nós sabemos que é através dessa lição, que é o Deus conosco, e de fato a promessa do Senhor Jesus Cristo antes dele subir aos céus, ele deixou essa garantia para nós, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós temos certeza que Deus está conosco, e através dessa lição nós vamos estudar agora com a direção do nosso irmão William. Essa lição ela vai trazer a nós assim um despertamento, podemos dizer assim, para que possamos deixar que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Amém, Jesus. Então, pastor, essa lição de número 4 vem nos dizer aqui, seja feita a sua vontade, Então, nós vemos aqui os nossos pastores, que foram usados por Deus, pelo Espírito Santo, para redigir essa lição, esse estudo. É Deus conclamando-nos, aos cidadãos do reino, aqueles que se consideram como cristãos, E todos nós, graças a Deus, somos filhos de Deus e somos chamados, então, a viver a vontade do nosso rei, Daquele que é dono do reino, Aquele que realmente veio há mais de 2000 anos atrás, se encarnou aqui, veio à Terra como um ser humano e veio nos trazer a verdadeira mensagem do reino de Deus, pastor? Perfeito. E Jesus Cristo, ele nos conclama hoje a vivermos essa verdade do reino de Deus, De fato, o Senhor ele está convocando, a cada um de nós. Exatamente. Depende de nós. Isso. Quando Jesus, você encontra ali em Marcos capítulo 4, 8:34, melhor dizendo, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Isso. Então, Jesus fez esse convite. A multidão estava com ele, estava ali os discípulos, estava ali a multidão. Mas mesmo assim Jesus fez essa colocação para eles, se alguém. Ele fez essa palavra se, é uma decisão individual, decisão própria de cada um de nós. Exatamente. Isso mesmo, pastor. A gente pode usar esse texto que o senhor citou como um resumo de todo esse sermão do monte, Porque realmente nós começamos a analisar e olhar e estudar os evangelhos, e nos fala a respeito, esse sermão nos fala a respeito do Sermão do Monte, Perfeito. E eu acredito que foi um dos sermões mais impactantes da parte do Senhor Jesus, não somente para os seus discípulos que estavam o acompanhando naquela ocasião, que ele proferiu o Sermão do Monte, mas de toda aquela multidão que se reuniu ali em torno de Jesus, ali naquele monte. E nós vemos que esse sermão, Jesus, ele deu um resumo, pastor, vamos dizer assim, sobre a ética do reino de Deus, a maneira que os cidadãos do reino de Deus devem se portar. E é como o senhor mesmo disse, ali tinha uma multidão, tinha os discípulos de Jesus, mas
naquele momento, Jesus não estava, vamos dizer assim, fazendo uma imposição autoritária, mas ele estava fazendo uma convocação, um convite para aquele que quisesse viver de acordo com o reino de Deus, seguisse todas as suas orientações, podemos dizer assim, né? É interessante aí, Luiz, quando ele fala, tome a sua cruz. Então, o que a gente entende aí, cada um de nós temos as nossas lutas. Isso. Nós temos as nossas dificuldades a ser vencida, né? Mas o que a palavra de Deus ela deixa para nós, uma garantia assim, bastante interessante, que a vontade de Deus é de ver a gente vencendo as batalhas, vencendo as dificuldades, vencendo o eu, vencendo os preconceitos, vencendo as dificuldades, todos, né? Todos os adjetivos que a gente puder colocar aqui, as qualidades, né? Deus quer ver a gente vitorioso. Exatamente. Sobre tudo isso, sobre todas essas coisas. Esta é a garantia que Deus deixa para nós, né? E quando foi lido, você leu no início, né? Quando fala, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela é sempre abençoar as nossas vidas, abençoar a vida daquele que crê nele. Exatamente. Isso. Jesus, uma ocasião, falou para as irmãs de Lázaro, né? Exatamente. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Exatamente, pastor. Então, talvez não seja a morte física, mas às vezes, quantas pessoas já morreram espiritualmente? Por não suportar, por não viver as bem-aventuranças. Exatamente. Por não viver as bem-aventuranças, porque é o que nós vamos aprender aqui com esta lição. Exatamente, pastor. E sem querer adiantar o assunto, né, pastor? Mas é que é um assunto tão maravilhoso, tão gostoso a gente estudar. Jesus, ele vem com um discurso, vamos dizer assim, que contraria totalmente a lógica humana, né, pastor? Nós vemos ali que contraria, de repente, os desejos humanos, as vontades humanas, o sistema que prevalecia, que predominava, não somente naquela época, mas hoje também, né, pastor? Podemos dizer que, obviamente, estamos vivendo hoje no século XXI, ano de 2020, e em proporções, vamos dizer assim, muito equiparadas, nós vemos que o mundo hoje tem o seu sistema, né? E Jesus Cristo, ele prega justamente o quê? Uma vida completamente diferente, né? Do sistema mundano, desse sistema caído, vamos dizer assim, do sistema que muitas vezes está ainda regido pela força do pecado, né? Perfeito. Faz eu lembrar agora, eu estou terminando de ler um livro que fala da Era dos Mártires. Às vezes nós estamos vivendo agora, mas se você for ver na história, teve muitas pessoas que sofreram muito mais do que a gente. Exatamente. Muito mais do que a gente. Agora, era a vontade de Deus que a pessoa sofresse? Não. Mas a vontade de Deus era com que as pessoas passassem por esse sofrimento e vencessem. Exatamente. Né? Isso. E eles venceram. Mesmo que muitos deles tiveram que passar, ou seja, pagar com a vida, mas o que interessa é a vida eterna. O apóstolo Paulo, em uma ocasião, ele diz assim, para mim o viver é Cristo. Isso. E o morrer é lucro. É lucro. Exatamente. É ganho. Né? É vantajoso. Isso. Então, quer dizer, de qualquer forma, esses mártires do passado, que nós pegamos ali do século I até o século IV, o quarto século, eles venceram, mesmo que tiveram que ser mortos ali nas arenas, arrastado, atrocidado, mas eles venceram, porque eles venceram com um foco. Isso. Né? A sua fé não era a fé no tempo presente, a fé deles era a fé de um tempo futuro, a qual o Senhor Jesus prepara para nós, né? Um reino eterno, não um reino passageiro. Exatamente.
eles, podemos dizer que eles viveram, né, pastor, todo esse ensino de Jesus, né, como cidadãos do reino de Deus, embora vivendo sobre a face da terra, como nós vivemos, né, pastor, mas sendo cidadãos do reino de Deus, né, como tem um hino muito conhecido, né, que nos diz que nós somos forasteiros aqui, né, em terra estranha nós estamos, do reino do céu, embaixador nós somos, né, pastor? Então, isso é o que o Senhor Jesus tem convidado, não somente a nós, mas a vocês aí também, para nós podermos viver as verdades do reino de Deus. Por mais impactante, por mais difícil que possa parecer, mas justamente Jesus nos faz esse desafio e nos convida justamente o quê? Para que possamos, assim como já foi citado pelo pastor, aqueles mártires, né, aquelas pessoas que tanto sofreram no passado, mas não negaram a sua fé e levaram até o fim, porque sabiam que existia algo muito mais precioso, reservado e que estava guardado a eles, né, pastor? E também a nós, que é mais ou menos aquilo que Hebreus nos fala, né? O final do capítulo 11 de Hebreus nos fala que Deus ainda tem preparado algo muito superior, né? E que aqueles heróis lá do passado, né, que passaram, que sofreram, estão aguardando juntamente conosco hoje aquilo que o Senhor tem para nos proporcionar futuramente falando, né? O objetivo da lição é ensinar que o Sermão do Monte tem a finalidade de despertar a vontade de conhecer e viver a vontade do Rei na prática. Então, para que nós venhamos viver a vontade de Jesus, nós também precisamos conhecê-lo, né, pastor? Perfeito. Eu não posso, de repente, como poderia dizer, seguir o ensinamento de algum líder sem antes conhecê-lo. Primeiro vou conhecer, vou ver o que aquele líder ele está propondo a mim, conhecendo-o bem, então terei desejo de viver aquilo que ele requer que vivo, né, pastor? De fato, porque uma coisa é a gente saber, Isso. outra coisa é a gente praticar. Exatamente. Né? Exatamente. Falar, o Senhor nos ensina que nós não temos que ser apenas ouvinte, Isso. mas praticante da palavra de Deus. É isso que Jesus ele está enfatizando aqui no Sermão do Monte. Exatamente. O que Jesus quer de nós é atitude, é ação, Exatamente. é prática. Por isso que ele fala, nem todos que me diz, Isso. Senhor, Senhor, entrarão no reino, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Para fazer a vontade de Deus é olhar para a Bíblia, é olhar para a palavra de Deus, né? E colocar a nossa vida em prática. Exatamente. Né? Porque se nós não praticarmos, não vai valer nada. Não adianta ele falar assim, não, eu creio em Deus. O apóstolo Tiago vai falar para nós, né? Exatamente. Que os demônios também creem, só que eles estremecem. Eles até estremecem. Então, o que importa para nós e para nossa salvação é a prática. Exatamente. Cumprir. Lógico que a gente não consegue ser perfeito. Sim. Agora. Sim, pastor. Como está lá em Provérbios 4, versículo 18. Isso. O justo é como a luz da aurora, ele vai brilhando mais e mais até um dia ser perfeito. Nós estamos aí num processo, né, pastor, de melhoramento, né, de aperfeiçoamento, e nós não precisamos ficar desesperados com isso, né, pastor? Mas nós temos que ir galgando, né, degrau por degrau. Isso que o pastor disse, de colocarmos a palavra de Deus em prática, me desculpe os nossos irmãos, os ouvintes, vamos aqui usar apenas um pequeno exemplo, assim, bastante singelo, e peço desculpa para os irmãos, mas é como uma receita de bolo, né, pastor? Enquanto a receita está lá no papel, o bolo não está proporcionado, né? Mas a partir do momento que nós pegamos a receita, pegamos os ingredientes, vamos trabalhar para fazer o bolo, no final nós temos o quê? O fruto, né? O que é aquele bolo feito, gostoso, para podermos nos deliciar, né? A palavra de Deus ficando ali esquecida, né, pastor? Ou você apenas lendo ela, como um simples leitor ou ouvinte esquecido, como a palavra fala, ela vai ficar ali no cantinho dela. Mas a partir do momento que nós a colocamos em prática, nós vamos então colher o fruto, mas não somente nós, mas todo o reino de Deus, né, pastor? Aí a nossa vida fará diferença na vida de outras pessoas também, e o reino de Deus vai ser impactado. Foi o que Jesus quis dizer aqui no seu sermão tão magnífico, o Sermão do Monte, né?
Perfeitamente. A gente não quer ser redundante, mas analisando aí toda a nossa fala que nós pronunciamos até agora, não vale nada a gente dizer assim, não, eu conheço a Deus, mas eu não vivo aquilo que eu falo, ou aquilo que eu professo. Então eu preciso viver primeiramente, né? Porque se eu não viver aquilo que eu prego, né, o que vai acontecer? Alguém vai olhar e falar, peraí, mas ele falou isso, mas ele está fazendo isso. Exatamente. Né? Ele falou aquilo, mas ele está fazendo diferente. Exato. Então é o cumprir, né, é obedecer, né, simplesmente dizer Senhor, Senhor. Às vezes, nós fôssemos seguir a leitura, eu falar assim, muitos vão dizer naquele dia, né, Senhor, mas no teu nome, nós fizemos milagres, fizemos sinais, maravilhas, mas é no nome de Jesus. Né? Não foi ele que fez. Exatamente, pastor. Bom, nós vamos entrar agora, propriamente dito, nas perguntas. Vamos fazer aí um resumo, né? Vamos fazer aqui uma interação com o pastor e também com vocês. E a nossa lição de hoje, como as outras, né? Todas, temos aí 2 itens, né? 2 tópicos, melhor dizendo, de olho no texto e de olho na vida, né? Vamos aí aprender a parte teórica e depois a maneira de como nós devemos praticar a palavra de Deus. E justamente nesse primeiro tópico, né, nessa primeira parte da lição, nós temos aí 4 itens, né, que vemos aqui o sermão, o famoso Sermão do Monte, que está registrado em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Você pode, de repente, com a tua Bíblia, e mesmo sem a lição, acompanhar esse estudo. Localize aí o capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Então, o primeiro item nos diz a respeito da cidadania do reino. Vamos aí conhecer quem são os cidadãos do reino. Depois vamos ter a influência do reino, né? Vamos ver que tipo de influência os cidadãos do reino podem causar nesse mundo, né? Depois nós vamos ver a justiça do reino, ou seja, a maneira que é operada a justiça do reino de Deus, né? A vida do reino. E depois nós vamos ver a convocação, né? Como já disse o pastor, né? O chamado de Jesus aos cidadãos do reino para fazerem a diferença em todo esse mundo. Bom, a primeira pergunta nos diz da seguinte maneira. Com base no item 1, discorra sobre a cidadania do reino. Qual o perfil dos cidadãos do reino? Então aqui nós temos, né, pastor, os textos que estão registrados em Mateus capítulo 5, versos 3 até o versículo 12, que é exatamente o texto que Jesus nos fala a respeito das bem-aventuranças, né? Jesus então começa um sermão totalmente contrário à cultura, vamos dizer assim, da época, né? A cultura que aquelas pessoas ali de Jerusalém, de Israel, né, Judeia, Galileia, e ali nas suas circunvizinhanças estavam acostumados o quê? Num sistema bastante brutal, podemos dizer assim, porque eles viviam sob a dominação do Império Romano. A grande maioria das pessoas que Jesus falava era de pessoas humildes, simples, né? Pessoas que sofriam, realmente pessoas de uma classe bastante desprestigiada pela sociedade. E nós vemos que Jesus então diz para eles, olha, felizes são os pobres de espírito, porque serão consolados, vamos dizer assim, aquele que tem um coração humilde, felizes aqueles que choram, né, pelas suas misérias, que choram pelos seus pecados, né, porque eles serão também consolados. Felizes aqueles que abrem mão dos seus direitos, né, pastor? Como diz, que sofrem muitas vezes o prejuízo, né, para que não venha trazer nenhum malefício nem para ele, nem para o seu próximo, né, como diz. Felizes aqueles que amam e praticam a justiça e não aqueles que usam as brechas da lei, né, como nós temos visto em todo o tempo isso ser usado, né, para se auto-beneficiarem. Felizes aqueles que abrem mão ao necessitado e não exploram ao necessitado para que venha enriquecer, né? Então nós vemos Jesus realmente falando tudo ao contrário do que aquilo que nós, entre aspas, estamos acostumados a ver hoje, né? Perfeitamente. A gente viu aí 8 marcas, né? Exatamente. Registradas aqui no Sermão do Monte. Isso. Como nosso irmão William já citou, né? Essas marcas. E na verdade, focando aqui na primeira delas, quando
o escritor coloca para nós aqui, são felizes os que nada ostentam diante de Deus e ainda choram por seus pecados. Isso. Né? Porque de fato, se você olhar ali no capítulo 59 de Isaías, no versículo 2, ele vai dizer que os nossos pecados, ele fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Né? Porque de fato, quem quer ficar longe de Deus? Deus, ele nunca se afasta de nós, mas as nossas atitudes nos levam ao afastamento de Deus. Exatamente. Né? Então Jesus, ele começa aí enfatizando a nós a questão do pecado. Exatamente. Né? Porque quando a gente chora pelos nossos pecados, quando a gente entende que o nosso pecado é que distancia de Deus, quando a gente vê que os nossos primeiros pais, eles perderam aquela, vamos dizer assim, aquela oportunidade de receber a visita de Deus diariamente. Lá em Gênesis, né, está relatado que na viração do dia, Deus, ele vinha, né, todos os dias, se apresentava perante o homem para conversar com o homem. Né? Aí o que o pecado fez? Distanciou. Né? Distanciou o homem de Deus. Né? Aí esse outro item aqui, felizes os que abrem mão dos seus próprios direitos quando necessário. Né? Porque na verdade existe muitos momentos da nossa vida que a gente precisa olhar e dizer assim, não, eu até tenho direito, mas eu vou abrir mão dele. Isso. Eu vou abrir mão desse direito aqui. Porque quando a gente volta ali no capítulo 6 ainda, que Jesus fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Quer dizer, na verdade, se for olhar humanamente falando, não, o cara me feriu, o cara me pisou, a pessoa me prejudicou, né? E eu espero que ele venha me pedir perdão. Mas Jesus fala que é o contrário, ele fala assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, né? até ele. Isso. Então, é interessante isso daí. Então, é praticar a justiça. A gente, as brechas, se formos olhar na Bíblia, existem muitas brechas para a gente ser injusto. Mas será que essas brechas na lei vai ser bom para a gente? Exatamente. Né? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. Né? Vai ser bom para a gente? Como hoje. Hoje a gente vive em uma época que existe as leis, mas a justiça às vezes falha. Né? O que nós observamos é o cumprimento da lei que o Senhor quer para nós. Ele quer que a gente cumpra a lei, obedeçam a lei. São felizes os que abrem mão aos necessitados e não os que exploram para enriquecerem mais. Exatamente. É interessante isso aí também. A palavra de Deus, ela vai enfatizar para nós que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Exatamente. Quer dizer, ter dinheiro não é ruim, mas o amor ao dinheiro, às vezes as pessoas, ele quer enriquecer de qualquer forma. Isso. De qualquer jeito ele quer enriquecer. Então isso caracteriza o amor ao dinheiro. Isso. Transformando até o dinheiro numa divindade, né, pastor? Exatamente. Então, o único ser, a única coisa que a gente deve adorar é Deus. Exatamente. Amar é Deus. Amar o próximo. Exatamente. Disse amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente ama, a gente pratica. Exatamente. Se a gente falar que ama e as nossas atitudes não forem atitudes conforme a lei de Deus, conforme a palavra de Deus, não vai ter importância nenhuma. Exatamente. E ele fala, são felizes os que buscam a santidade, e não aqueles que fazem da lascívia seu estilo de vida.
O que é santidade? A palavra santa é ser separado, é ser, não incluir com o pecado, não incluir com os malfazejos. Ser santo é dizer assim, não, eu quero levar minha vida diferente, uma vida de acordo à vontade do Senhor. Isso. São felizes os que constroem pontes de contato entre as pessoas e não aqueles que cavam abismos de inimizade entre os seus semelhantes. Então é interessante também essa colocação aqui que o nosso escritor faz. Construir pontes, mas ao invés, tem muitos que constroem muros, né? Barreiras, constrói barreiras. E construir pontes é tão interessante porque é você levar alguém a entender o reino de Deus. Exatamente. Porque nós estamos aqui focando o reino de Deus, né? Exatamente. Levar alguém a entender o reino de Deus, é levar alguém a compreender que o reino de Deus é muito mais importante. Levar as pessoas a superar as suas dificuldades, as suas barreiras, para que possa encontrar o Senhor Jesus, né? o Rei, né? Desse reino tão maravilhoso, né, pastor? E nós vemos aqui, pastor, como diz o comentário, né? Que Jesus, né? O perfil dos verdadeiros discípulos de Jesus é esboçado e fica claro que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça, né? É até um termo bastante enfático, né? Bastante incisivo, né? É um reino realmente de ponta cabeça, porque quando nós falamos, né? E lemos também, né, pastor? Esse tratado, vamos dizer assim, de ética cristã, de conduta moral, né, do reino de Deus, nós vemos que realmente é totalmente ao avesso, né, dos costumes da humanidade. Nós estávamos, antes de estarmos aqui estudando com vocês, ouvindo alguns comentários a respeito desse texto, né, diz que alguns filósofos importantes e conhecidos, né, vamos dizer assim, em linhas resumidas, chamaram a ética do reino de Deus de loucura, de algo que é inacessível, e chamou até de hipocrisia, pastor, né? Porque eles viram que é algo que está superior, né, à ética humana, vamos dizer assim, é algo que está num nível muito mais elevado, mas foi justamente isso que Jesus ele deixou para os seus discípulos, né? Não somente para aqueles que estavam lá 2000 anos atrás, lá no monte ouvindo o sermão de Jesus, mas para nós hoje, para mim, para você, para cada um de nós, né, pastor? E nós vemos então que agora vamos ver o que esses cidadãos que vivem a ética cristã, a ética do reino de Deus, como eles devem influenciar o mundo, né? Eu gostaria de fazer uma colocação aqui, lá em Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo vai dizer assim, que a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem. Exatamente. Ela é loucura para os que se perdem. Já no versículo 27, diz assim, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É por isso que o escritor coloca aqui para nós essa frase aqui de ponta cabeça. Isso. E os filósofos até realmente chamaram a ética do reino de Deus de algo inacessível, de loucura, né? Vamos dizer assim, de uma coisa que era humanamente impossível de ser alcançado, né, pastor? Mas nós vemos que se nós formos pensar realmente pela visão simplesmente humana, é algo realmente difícil, mas quando nós, como disse o vídeo que nós ouvimos no início, né? Quando você tem o olhar somente da terra para a terra, você tem vamos dizer assim, somente a ética humana, mas quando você tem o olhar do alto, né, fixado nas coisas do alto, então isso daqui já não se torna mais uma loucura, mas se torna uma coisa que pelo poder do Espírito Santo é acessível, é realmente tangível, nós podemos realmente viver, né, através do Espírito de Deus. E se vivemos assim, podemos então influenciar, né, como a pergunta diz assim, como cada cidadão do reino, já é a segunda pergunta, cada cidadão do reino e a igreja pode influenciar a sociedade. Essa eu vou deixar o pastor já iniciar a resposta. O que significa ser sal da terra e luz do mundo, pastor? É um texto muito bonito. Interessante aí. O sal é bom, mas se ele ficar só lá dentro da saleira, para que vai servir? Exatamente. Para nada.
né? Mas se você pegar o sal e coloca na comida, coloca lá uma quantidade acima do normal, fica difícil de digerir aquela comida. É, né? verdade. Difícil de comer. Exato. Né? Mas se você coloca ali uma quantidade também abaixo do normal, também não fica legal. Isso. Né? Fica sem sabor. Fica né, sem pastor? sabor, não é verdade? Então, são 3 coisas que a gente analisa. Né? Ele lá dentro da saleira, também não serve para nada. Ele ser colocado demais também não é bom. E de menos também não é bom. Isso. Né? A qual a palavra de Deus vai dizer para nós: não queira ser demasiadamente santo ou demasiadamente justo, porque a gente não vai conseguir, né? No mundo a qual nós vivemos. Mas também nós não podemos ser também descuidado com as coisas. Isso. Né? Ter aquele cuidado, aquela preocupação em estar vivendo aquilo que está na palavra. Isso. Não é verdade? E a luz? Davi, no Salmo 119, versículo 105, ele vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso. Não é verdade? Porque uma lâmpada é simplesmente uma lâmpada, mas se ela está ligada na energia, aí você aciona o interruptor, Isso. ela vai dar claridade. Exatamente. Ela vai dar brilho. Isso. É verdade? Então a palavra de Deus, ela é a fonte, ela é a luz, que é lâmpada para os pés, é a palavra de Deus, e a luz para o caminho. Exatamente. Né? Então, por que o Davi falou os pés? Porque os pés é que conduz o corpo. Exatamente. Né? Os pés é que conduz as demais partes do corpo. Então, os nossos pés levam a gente aonde a gente projetar. Né? Exatamente. Agora, a gente tem que olhar para onde a gente está indo. Porque, de repente, a gente está indo para um rumo que não é o rumo certo. Né? Mas se eu olhei para a palavra de Deus, e a palavra de Deus me instrui o caminho, me mostra o caminho, me mostra a direção que eu devo seguir, então fica tudo mais fácil. Com certeza. É só colocar em prática. Por isso que essa metáfora aí que Jesus coloca do sal e da luz, de fato, quando a gente, na nossa vida, a gente tem que causar às pessoas o desejo também de estar com a gente. Não é verdade? Exatamente. Causar na gente o desejo de seguir conosco. Né? Porque a gente vê que quando Jesus andava aqui na terra, por que tinha multidões junto com ele? Porque ele via um diferencial em Jesus, Exatamente. mesmo Jesus sendo homem. Porque ele foi 100% homem, ele é 100% Deus e foi 100% homem. Exatamente. Né? Isso. Ele viveu as dificuldades que o ser humano vive. Mas quando ele disse para a gente ser sal da terra e luz do mundo, é porque a gente tem que causar nas pessoas o desejo de seguir esse mesmo Jesus que a gente segue. Exatamente. Não é verdade? Então essas duas metáforas aí, essas duas comparações são bastante interessantes para nós, e ela só vai ter importância quando a gente fazer o uso correto, igual nós acabamos de expressar. Isso. O sal e a luz, né, pastor, só terão efeitos úteis se eles causarem vamos dizer assim, um efeito prático, né, um impacto prático na vida das pessoas, né, pastor? Podemos dizer isso, influência. A influência prática, né, exatamente, é o que o comentário nos fala, né? Como o texto mesmo diz, se o sal perde o sabor, se torna insípido, né, ou seja, sem sabor, pastor, ele não vai fazer a função pelo qual ele existe, né, pastor? Que é temperar, né, como o senhor disse, né, na medida correta, conservar, né, também, graças a Deus, né, que a ética do reino de Deus também vem trazer conservação para esse mundo que está caído, né, pastor? Que jaz no maligno, né, conforme diz, né, a palavra do Senhor. E também vem o que? Trazer realce do sabor, né? Nós vemos ali que o sal simplesmente
não é ele que faz, vamos falar assim, o papel, quer dizer, não é o sal que deve ser destacado, né, pastor? Mas o sal ajuda a que aquele alimento seja o quê? Realçado o seu sabor. O alimento é o pão vivo, né? A palavra de Deus, né? E a luz, como diz o texto, não pode ser colocada debaixo da mesa, né? Para ficar abafada. Tem que ser posto ali no velador, né? No ponto mais alto da casa para que traga luz a todos, né, pastor? Então é um efeito prático, né? A influência prática. E aí nós vamos ver depois o que isso vai causar, né? Vai nos trazer o que a respeito da justiça, né, pastor? Da justiça do reino de Deus. Que é o terceiro item, justamente a terceira pergunta que nós temos hoje. Eu quero deixar para o pastor também essa parte. O que significa a expressão lei ou os profetas? Em Mateus 5, 17 até 19, né, pastor? Porque Jesus falou assim, não cuideis que eu vim destruir, né? Leis ou profeta. Não vim destruir, não vim abrogar, mas vim cumprir, né? Jesus mesmo ele disse. Então comente, pastor, com a classe preceitos e questões práticas da vida do reino ensinados por Jesus. Aí o senhor pode se basear nos textos que foram propostos. Interessante aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, lá em Timóteo capítulo 3, 16, né, diz lá, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir. Né? Quando Jesus citou, né, leis e os profetas, é porque até ali nós só tinha o Antigo Testamento. Né? A Bíblia, né, pastor, era o Antigo Testamento. Né? Então, quando Jesus fala leis e os profetas, você pode pegar aí o Pentateuco, né, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Você vai ver ali os ensinamentos, né, as leis, as regras para ser seguidas. Logicamente, tem ali algumas coisas, muitas coisas que foram assim, chegou em Jesus Cristo, terminou. Houve o seu cumprimento total, né, pastor? O seu cumprimento total, mas não deixa de trazer para nós ensinamentos. Com certeza. Por isso que ela é proveitosa para ensinar. Por isso que ela é proveitosa para corrigir. Por isso que ela é proveitosa para instruir, né? Para que o homem de Deus ele seja perfeito. Né? Então essa perfeição a gente se encontra na palavra de Deus. Né? Você olha ali os profetas, cada um teve ali a sua particularidade, cada um teve ali o seu papel com Deus, transmitindo ali a mensagem da palavra de Deus. A gente olha para, se fôssemos aqui, porque o nosso tempo é curto, fôssemos aqui citar alguns dos profetas, a gente passaria muito tempo, mas todos, eu creio que já conhecem, né, a vida da maioria dos profetas, ou se não todos, né, todos os profetas do Antigo Testamento, da Bíblia, né? Então, o que significa, né, a expressão a lei ou os profetas? Porque na lei nós aprendemos ali as regras, né? Aprendemos ali a maneira como a gente se colocar diante de Deus. E os profetas, eles profetizaram, né, aquilo que Deus queria revelar a nós. Né? E Deus revelou a nós muitas coisas, revelou lá no passado, e Ele continua revelando a nós hoje também. Né? Então essa revelação que traz para nós é uma colocação bastante assim, interessante. Então o ensino de Jesus, ele configura, né, a luz. Né? Então, voltando aí à questão da luz, porque se eu não observar a palavra de Deus lá do Gênesis, como que eu vou ter luz? Só do Novo Testamento não significa que será completo, porque diz que é toda a palavra de Deus. Examinar a palavra, né? Seca-se a erva, cai-se as flores, mas a palavra de Deus, ela subsiste. Né? Deus usando o profeta também. Jesus mesmo falou, né, pastor, aos seus discípulos, né? Examinais as Escrituras e cuidei ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam, né? Ou seja, de que Escritura Jesus estava falando? Justamente o quê?
daquilo que eles tinham em mãos, né, pastor? Que eles tinham em mãos. Isso. Porque daí para frente seria o relato agora pós, né, vinda de Cristo. Exatamente. Aí começa uma nova fase, mas não esquecendo daquela. Exatamente. Por isso que João narra essa fala de Jesus, né? Exato. Capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras. Exatamente. É um exame. Se você lê a Bíblia como lê qualquer livro, isso, né, você não vai adquirir conhecimento nenhum. Exatamente. Mas se você lê a Bíblia como um livro espiritual, como um livro da revelação de Deus para nós, porque Deus ele se revela para nós através das Escrituras. Exatamente. Né? Até aproveitando aqui um gancho, esses dias eu não aqui querendo rebater nada, né? Sim. Mas alguém dizendo assim, dia 8 vai acontecer uma catástrofe na Terra. Eu estou usando a expressão catástrofe, porque ele diz assim que carro nenhum vai funcionar, veja bem, carro nenhum vai funcionar, luz nenhuma vai brilhar, vai ser 8 dias aliás, 6 dias de densas trevas. Eu, na verdade, olhando para a palavra de Deus, a Bíblia diz que quando isso acontecer, é porque a volta de Cristo já está acontecendo. Sim. Né? Mas ele marcou data. Isso. Não compete a nós, né, pastor? Jesus disse assim, que nem o Pai, né? Isso. Aliás, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então ele disse, 8 de maio que isso vai acontecer. Então, a irmã que me passou esse áudio, eu expliquei isso para ela. Falei, irmã, a palavra de Deus, ela nos ensina que vai acontecer a escuridão, mas essa escuridão não tem prazo, não tem data marcada. E quando acontecer isso é porque a volta de Cristo já está acontecendo. Exatamente, pastor. E não compete a nós a estabelecermos tempos ou épocas, né, pastor? Como disse Jesus aos seus discípulos em Atos, né? Ali no capítulo 1, né? Antes dele voltar aos céus. E então nós vemos aqui, pastor, que o padrão, né, da justiça do reino de Deus é um padrão extremamente elevado, né, pastor? É algo realmente santo, puro, divino, né? É algo que vem realmente nos trazer aqui lições e nos trazer o quê? Para que nós possamos colocar em prática, né, as verdades do reino de Deus. Jesus não veio absolutamente revogar nada, mas ele veio o quê? Nos trazer novamente a memória, né? Porque muitas vezes quando nós falamos de lei, né, pastor, as pessoas já ficam um pouco, um tanto quanto meio abaladas, meio inseguras. Mas a lei de Deus é quem nos traz o quê? Uma proteção, né, pastor? Porque para aqueles que andam na vontade de Deus, né, a lei, ela simplesmente é o quê? Ela é como se fosse uma placa de trânsito, né, pastor? Que nos auxilia para nós podermos sermos protegidos, para que a nossa vida esteja protegida, né? Para que a gente não venha incorrer de repente numa infração e sofrer as consequências daquela infração, né? Por isso que Jesus disse, não cuideis que eu não vim abrogar, eu vim cumprir a lei. Exatamente, é o que a gente viu aqui na resposta, na prática, né? Exatamente. E não adianta nada eu falar e não cumprir. E não cumprir, né? Isso. Então, voltando lá para o texto inicial. Exatamente. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, ainda não, mas aquele que faz... à vontade. É a prática, porque o fazer é a prática. Não adianta eu dizer assim que eu conheço Deus, que eu conheço a palavra, mas eu não pratico. Isso. Né? Então, a lição ela está focando para nós... na verdade aí é a prática. É o efeito prático. É o efeito prático. Isso. E fazer a vontade de Deus é cumprir, é obedecer. Isso, exatamente. Porque não adianta nada eu dizer assim que eu sou crente, que eu sou servo de Deus, isso. Mas as minhas atitudes, como nós falamos até agora, não condiz com aquilo. Exato. Não dizem quem eu sou, né, pastor? Exatamente. É o que Jesus ele vem nos trazer, irmãos, na pergunta de número 4, né? Quais os desafios da caminhada cristã contidas na convocação de Jesus para entrar no reino? Porque Jesus ensinava com verdadeira autoridade. O que isso significa? Então nós vemos aqui, né, pastor, alguns desafios, né? Mais precisamente nós vemos aqui 2 desafios, né? O primeiro, 3 desafios. Jesus nos fala do início dessa jornada, né? Que é conclamarmos a entrarmos pela porta estreita. E depois nós vemos aqui
na segunda etapa, né, o prosseguimento, né, aí Jesus usa a parábola da árvore e dos frutos, né, que pelos frutos conhecereis né, a árvore, né, e depois Jesus ele nos finaliza, né, nos fala no final do caminho, aquelas pessoas que é o contraste entre dizer e fazer, né, ou seja, quando Jesus nos mostra também a parábola do sábio construtor e do construtor não sábio, né? Aquele que construiu na rocha e o que construiu na areia. Perfeitamente. É por isso que ele fala que não seja simplesmente ouvinte esquecido. Isso. Porque aquele que esquece, como que ele vai fazer? Aí você citou aí a questão do bolo, né? Exatamente. A pessoa às vezes esquece a receita. Isso. Como que ele vai fazer um bolo gostoso? Isso. Não tem como, né? Mas se ele não esqueceu a receita, ele tem condição de fazer um bolo bem caprichado, bem gostoso, isso. Saboroso, né? E é interessante esses 3 itens aí, sobre o início do caminho, o progresso, ou seja, o prosseguimento do caminho, né? Então, voltando lá naquele versículo que eu citei de Provérbios 4, né? O justo é como a luz da aurora, ele brilha mais e mais. Isso. Então, nós começamos uma caminhada, e essa caminhada ela vai ter um fim, né? Ela vai ter uma chegada, uma reta final, mas será que quando a gente chegar lá, a gente vai receber aquela palavra de Jesus, vinde bendito? Exatamente. Né? Bendito do meu Pai, possui agora uma herança que está preparada. Então o que interessa para nós começo, meio e fim. Isso. Porque se a gente começar e parar no meio, não resolveu nada. Então a gente tem que começar, continuar, mesmo que tivermos alguns contratempos, mesmo que a gente tiver alguma situação no meio do caminho, o importante é não parar. Exatamente. Jesus fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Amém. Então, o que interessa para nós, meus queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, né, que está participando conosco desse estudo, o que interessa para você e para mim é continuidade. Exatamente. Não desistir, porque a gente vê hoje muitas pessoas que têm parado pelo meio do caminho, têm desistido dessa jornada, né? Mas o interessante é o final também. Começar, continuar e finalizar. Exatamente, pastor. Isso. E nós estamos partindo aí para o final da nossa lição, né? Temos mais 2 perguntas. Vamos fazer aqui um resumo para vocês acompanharem conosco. De olho na vida. Conheça a vontade do Rei e viva a vontade do Rei. Como o pastor mesmo disse, não é condizente somente conhecermos, né, pastor? Mas vivemos, né? A pergunta de número 5, né, que é a primeira parte desse segundo tópico, diz assim: é possível conhecer a vontade de Deus apenas nos cultos coletivos? Como podemos conhecer a vontade de Deus? Dê exemplos práticos. É como o senhor disse da questão do sal que fica no saleiro, né, pastor? Né? A vontade de Deus é conhecida quando nós vivemos aquilo que Ele pregou, né? Colocamos em prática os seus ensinamentos, como já foi falado, né, pastor? Podemos nos concentrar, ou seja, naquilo que Jesus ele ensinou, vivemos aquilo que Ele ensinou e transmitirmos para as outras pessoas, né? Então, eu acredito que seria isso, né, pastor? É perfeitamente isso daí, porque uma coisa é a gente conhecer e outra coisa é a gente viver. Exatamente. Como nós já vemos falando até agora, né? Porque se a gente conhece, mas não vive, se não prega, se não fala, porque outra coisa é também a gente propagar, anunciar o reino de Deus. A palavra do Senhor mesmo diz: o meu reino não é deste mundo. Exatamente. Se o Senhor que veio morrer por nós, Senhor Jesus, ele disse que o reino dele não é deste mundo, e quando a gente olha lá para a situação de Herodes, quando ele ficou sabendo do novo rei que estava nascendo aí, ele ficou apavorado. Pois eu vou perder o meu lugar, vou perder a minha posição, e procurou matá-lo. Mas ele estava enganado com isso. Jesus não veio para reinar aqui
povo de Israel pensava que ele tinha vindo para reinar ali sobre Israel. Não, ele veio para reinar sobre o mundo. Sobre o mundo todo. Né? Mas o reino dele diz que não é deste mundo. O reino dele é nas nossas vidas, mas se a gente não deixar. Exatamente. Se alguém quer vir a mim, renuncie. Então, se nós permitirmos, interessante também essa questão aí, quando a gente permite, né, significa que a gente conheceu a vontade de Deus. Exatamente. Isso, pastor. Porque apenas conhecer a vontade de Deus não é importante. E só apenas nos cultos também não. Também não. Porque o que é mais interessante é lá fora. Lá fora. Né? A gente causar impacto no mundo. É isso. O mundo olhar para nós, vamos dizer assim, é como olhar para uma comida gostosa, né? Eu quero participar dessa comida também. Fazer parte daquilo ali. Fazer parte também dessa comida. Né? É o mundo olhar em nós e ver que existe um brilho diferente, que é a luz que Jesus falou. Existe um brilho, que alguém fala, poxa, ontem, eu não quero ser aqui, né, me exaltar, mas ontem eu tive a oportunidade de vir com uma pessoa lá de Tupã. Essa pessoa, ela é uma católica, mas pensa em uma católica bem fervorosa. E ela disse assim, nossa, mas é gostoso ouvir o senhor falar. Né? Eu louvo a Deus por isso, não por meu orgulho, né? E ela expressou assim, como que você fala, o senhor fala de uma forma assim que a gente sente. Mas aí eu agradeço a Deus porque não é eu simplesmente, é porque eu estou vivendo a palavra. Exatamente. Né? E cada um de nós precisamos ser essa pessoa que lá no culto está fervoroso, lá no culto ele fala, lá no culto ele ora, lá na igreja, né, que é no coletivo, né? Mas a vontade de Deus não é só isso. Exatamente. A vontade de Deus é que lá fora a gente realmente causa esse impacto, né? Esse sabor, esse desejo, né? Que é o sal, que é a luz que brilha. Exatamente. Né? Que às vezes a pessoa está vivendo numa situação ali, difícil, como se diz, está lá no fundo do poço, está na escuridão. Isso. Aí você aproxima dessa pessoa, através da palavra de Deus, essa pessoa consegue ter luz e consegue sair dessa situação. Dessa dificuldade, exatamente, pastor. É isso aí, meu querido e amado ouvinte, você que está conosco, né? Nós estamos chegando ao final, né? Exatamente foi o que foi dito já aqui, é o que nos fala a pergunta de número 6, né? Se a igreja somente se concentrar nas suas atividades externas, estará cumprindo o seu ministério cristão ou será como o sal no saleiro, né? Já foi respondido pelo pastor. Nós que somos igrejas, né? Cada um de nós somos igreja do Deus vivo, não podemos ficar restritos apenas ao nosso mundinho, podemos dizer assim. Nós temos que propagar, nós temos que sair e proclamar. E se vivermos tudo que Jesus pede no Sermão do Monte, as pessoas notariam alguma diferença em nós? Com certeza, né, pastor? Seria realmente muito, muito, muito impactante se nós vivermos, vamos dizer assim, buscarmos viver o 100% do que Jesus ele nos ensinou e aquilo que ele nos trouxe como ensinamento. Amém? Quero agradecer a todos os irmãos que nos acompanhou até aqui. Quero deixar a mim e a você o desafio da semana, deixar a nós. O Sermão do Monte é um ensinamento de Jesus mais relacionado à essência do ser humano, né? A essência humana, do que com a estrutura social, pois é quando as pessoas são o que precisam ser e passam a fazer o que deve ser feito. Os cidadãos do reino conhecem bem a vontade do seu rei e exercem influência espiritual, obedecendo a sua convocação, promovendo a justiça na prática cotidiana e vivendo a vontade de Deus. Como desafio nessa semana para nós, que nós possamos orar pelas nossas igrejas locais, orarmos por cada um de nós, para que a vontade de Deus seja conhecida e vivida. E também por todos os membros, né? Estude aí na sua casa com um pouco mais de tranquilidade os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, do Evangelho de Mateus, e verifique se há algum ensinamento que não esteja sendo aplicado
na nossa vida. Vamos verificar, né, o que nós precisamos melhorar e corrigir. Feito isso, compartilhe esse conteúdo com alguém que você conhece. Amém? Amém, Jesus. Muito feliz de estar participando com todos vocês. Que Deus nos abençoe. Que possamos estar aqui no próximo sábado. Se assim o Senhor nos permitir, já vamos aí para a quinta lição dessa série, que faz-nos uma pergunta como o título: quem é esse? Nós vamos conhecer mais um pouquinho a respeito do Deus conosco, do Emanuel, da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.